21 de março de 2020. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos seguidores do Devocional, que nos acompanham no grupo da Estela Golden, no WhatsApp e no nosso canal. Lembrando que as ferramentas estão aí e devemos usá-las para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será Bíblia, nossa bússola espiritual, parte 1. O nosso versículo-chave será: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1.8, né? Vou repetir esse versículo porque tem uma parte que eu quero explicar para vocês. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, temos que ler a Bíblia. Pode ser de dia, pode ser de noite. Esse dia e de noite quer dizer todos os dias. Para que tenhamos cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito nele. Nele quem? Na Bíblia. Porque então esse livro fará prosperar o nosso caminho e nós seremos bem-sucedidos. Essa parte do serás bem-sucedido é que é a cereja do bolo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Bom, a nossa introdução vai ser assim. A Bíblia, ela pode ser definida como um grande livro sagrado onde está a palavra de Deus. E essa Bíblia foi escrita por 40 autores. Entre 1500 a.C. e 450 a.C., o livro do Antigo Testamento. E 45 a 90 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. Mediante essa revelação dada pelo Espírito Santo, e nesse livro conta toda a trajetória do surgimento do homem, a queda do homem e como nós devemos nos portar diante do Pai. A Bíblia ainda traz regras de convivência espiritual, familiar, social e até política. Dizem que até tem uma Bíblia na biblioteca do Vaticano desde o século XV e que nela contém o Velho Testamento e quase todo o Novo Testamento. Mas não se pode garantir ela ser original, pois a original se perdeu. Bom, a Bíblia, ela vem do grego e a tradução dela seria biblion, rolo ou livro. Papiro, um papel, em egípcio. Sendo essa coleção de textos religiosos de valor sagrado para o cristianismo e parcialmente para o judaísmo e islamismo. E esses textos são narrados nele interpretações religiosas sobre a existência do homem na terra. E é considerado pelos cristãos um documento espiritual muito importante. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que ao longo da história, as suas narrações, as suas passagens bíblicas, elas nos revelam nas entrelinhas o amor de Deus, os seus estatutos e o que Ele espera de nós. Ele que eu digo é Deus. A Bíblia nos ensina que seguir os ensinamentos encontrados na Bíblia nos ajuda a conhecer quem é Deus e aprender com cada livro, como cada livro inspirado a nós, e ele nos transforma. Deixa eu explicar isso aqui melhor, A Bíblia nos ensina que seguir os ensinamentos encontrados na Bíblia, os ensinamentos na Bíblia, as histórias, elas nos ajudam a conhecer Deus, nos ajudam a compreender cada livro inspirado e a compreender tudo que está ali na Bíblia, transforma a nossa vida e nos leva a buscar santidade e o que nós fazemos toda segunda-feira aqui, intimidade com Deus. Amém? A Bíblia nos ensina sobre Jesus. Sim, Jesus Cristo, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele foi o Filho do Homem, mas ele é o Filho do Pai. Ou seja, no princípio era o Verbo. Mas no livro de Mateus fala que Jesus Cristo, ele veio de uma virgem e passou um período aqui. Se a gente beliscasse ele lá, apertasse ele, saía sangue. Ele gritava ai.
Ele tinha fome. Então ele era humano, mas ele é filho de Deus. Então ele também era espiritual. Jesus ele teve uma vida dupla, espiritual e carnal. Ele veio à Terra por ordem do Pai para salvar a humanidade de perecer arduamente no inferno eternamente. Ele também veio nos salvar do pecado, da tristeza, da dor e da solidão. Jesus ensinou as belas lições narradas na Bíblia sobre o serviço social, o amor, além de ter realizado muitos milagres enquanto ele esteve aqui na Terra. Na Bíblia nós podemos ler essas histórias e começar a entender e como vencer as dificuldades com a ajuda de Jesus. Quando você busca entender e compreender esse livro, mas de uma forma reta e dedicada, você conhece as dificuldades que os homens de Deus passaram. E também consegue perceber que os que serviram com dedicação superaram tudo. Você se sentirá mais próximo de Deus ao ler e aprender sobre o amor que Ele tem por você, por meio das incontáveis lições na Bíblia que nos ajudam a enfrentar os desafios diários. Temos um relato aqui de um missionário chamado Jaren. Não temos a data, mas ele fala que a Bíblia ela é uma estrutura sagrada. Ela é a palavra de Deus. Ele declara que a Bíblia é um registro da comunicação de Deus com os profetas e do ministério pessoal de Cristo na Terra. Ele fala também que ele gosta muito de ler sobre os milagres que Cristo realizou. Ele ainda relata que o livro preferido dele é Mateus. E que nesse livro está escrito que Cristo curou um paralítico, tanto espiritual quanto fisicamente. Ele também diz que Cristo curou ele, fisicamente e espiritualmente, e que ele garante que Jesus vai ajudar qualquer um que se volte a ele. Já em Nova York. Já eu, Stella Golden, eu amo o livro que conta a história de Moisés. Pois Moisés, desde o seu nascimento, tinha Deus na sua vida. E depois quando ele nasceu, cresceu, a sua trajetória, a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, sua busca, o seu encontro com Deus, a fuga do Egito e até a sua morte, tudo Deus estava lá. Posso provar para vocês, quer ver? 2 versículos que eu separei. Êxodo. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo ele que era formoso, o escondeu por 3 meses. Naquela época, o rei, o faraó, tinha decidido que era para matar todas as crianças de 6 meses para baixo. E a mãe dele escondeu ele por 3 meses. Deus não estava na vida desse homem? E foi passada toda a sua trajetória cercada pelas mãos do pai. Porque Moisés, ele cresceu, depois ele matou um egípcio, e ele fugiu, e ele conheceu a sua esposa, E ele casou com ela, ele era genro de Jetro, e ele cuidou das ovelhas do sogro, depois ele foi na sarça ardente, e ele foi lá no Egito, e Deus mostrou para ele todas aquelas pragas, ele tirou todo o povo do Egito, Deus endureceu o coração do rei, do faraó, e teve toda aquela trajetória, e Moisés caminhou com o povo durante 40 anos. E lá no livro de Deuteronômio está escrito assim: e a sua trajetória foi cercada pelas mãos do Pai. Abre aspas. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Beteper. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando ele morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34, 5, 6 e 7. Amém? Quais os benefícios de meditar na palavra de Deus? Bom, meditar na palavra de Deus causa em nossa vida e na nossa alma uma transformação, uma organização na nossa vida. E de brinde, Deus coloca propósito em nós. Deus te coloca no propósito dele. Deus tem interesse em nossa vida e coloca Jesus como nosso advogado e deixa o Espírito Santo disponível para nos convencer de todo pecado. Amém?
O próprio Deus, ele cuida de nós e mais que isso, ele tem interesse em se relacionar conosco. A palavra de Deus é fonte de alimento para a nossa alma, além de apresentar lições e princípios que direcionam a nossa vida. Mas é fundamental refletir e orar sobre tudo que se absorve e recebe ao ler, guardando todo esse conhecimento em nosso coração. Irmãos, meditando no nosso versículo-chave, onde o homem deve meditar de dia e de noite e temer ao Senhor, esse mesmo homem será bem-aventurado. Então temos que sim ler a Bíblia a todo tempo e guardar e refletir o que está escrito nela. Como meditar na Bíblia? Meditar na Bíblia não é só ler, mas se envolver, pedir ajuda ao Espírito Santo, conhecer a Deus como Pai Supremo e entender que o Pai está querendo de nós e aplicar essas verdades que está lendo ali. Além disso, não deixe de se concentrar nos textos e entender o que Ele quer ministrar no seu coração. Amém? Lembre-se que a Bíblia ela é um livro vivo e não uma revista, um jornal cheio de notícias e informações. A Bíblia ela nos convida a viver na fé, sentir os milagres e receber a salvação e a graça. A palavra de Deus ela é o caminho da vida de qualquer cristão, onde ela direciona o cristão a tomar decisões futuras e importantes, além de viver uma vida sobre os parâmetros bíblicos e guiado pelo Criador de todas as coisas. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, pede. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos. Obedeça aos seus mandamentos. Obedeça às suas ordenanças e atente aos seus testemunhos, conforme se acham escrito. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Linda essa frase, né? Mas não fui eu que fiz. Está no livro de 1 Reis 2, 3. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. A Bíblia ela nos oferece respostas lógicas e importantes para a nossa vida. Provérbios 2, 1 ao 5. A Bíblia nos dá conselhos confiáveis para o nosso dia a dia. Salmo 119, 105. A Bíblia nos garante uma esperança segura para o futuro. Romanos 15, 4. Amém? Meus amigos, estamos chegando ao final da primeira parte do nosso devocional. E já entendemos que Deus pode transformar a nossa vida por meio da Bíblia. Então não deixe de investir nesse hábito. Separe um tempo exclusivo para Deus, um tempo exclusivo para fazer a leitura da Bíblia todos os dias. Amém? Vamos entender e colocar em nossos corações que realizar a leitura da Bíblia nada mais é que um momento agradável, tanto em saúde espiritual como em conhecimento teológico e sabedoria para a vida no dia a dia. Meus amigos, desfrute desse momento e você sentirá que a sua vida será mais plena e saudável com Jesus. E você irá adquirir mais intimidade com Deus. E posso te garantir, você não vai se arrepender. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus. Nessa manhã, Pai, eu quero te entregar as nossas vidas e os nossos corações. Dizendo e pedindo, Senhor, rogando a Ti, que abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra os nossos corações para que nós possamos entender a palavra, que nós possamos ter um tempo disponível para ler a palavra. Pai, permita que o Espírito Santo ele venha entrar dentro de nós, que ele venha estar pertinho e venha arrancar todo o mal, tudo aquilo que impede de nós entendermos a palavra. Tudo aquilo que nos esconde de conhecer o seu oculto na Bíblia. Pai, nós precisamos estar envolto o que está escrito na Bíblia e entendermos o que o Senhor está falando no nosso individual. Pai, nós não queremos entrar em conflito com nada, mas nós queremos entender o que o Senhor quer no nosso propósito, no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família, no nosso individual contigo, para salvar pessoas, para falar de Ti para outras vidas, para as pessoas que estão doentes e que ainda não conhecem a Tua palavra. Pai, vem nos preparar. Vem abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais para entender o que o Senhor quer de nós.
Pai, estamos em tempos difíceis, estamos em época de pandemia em que as igrejas estão todas se fechando e nós não temos para onde ir, os templos estão fechados. Pai, que nós possamos abrir a Bíblia, entender, ouvir a sua voz através daquelas letras, daquelas narrações, daqueles momentos que passam na Bíblia, que nós possamos inteiramente te entender. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu agora vou cantar um louvor. E antes de cantar o louvor, eu já vou fazer a despedida, a parte do fechamento, para não ficar muito embaçado, muito cansativo. Eu sou Estela Golden. E se você gostou, compartilha. Deixe o seu comentário. Dê um like no nosso canal e se inscreva no nosso canal, tá? Porque além de ser legal, você não perde nenhum devocional. Esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus. E o louvor, ele vai falar do ano aceitável do Senhor. Amém? Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Junto com o chofar, vou erguer a minha voz para profetizar toda sorte de bênção que Deus preparou. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta das nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta das nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar as maravilhas de Yeshua HaMashiach. Vamos profetizar, vamos profetizar. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Profetiza a cura. Profetiza a libertação. Profetiza a cura. Profetiza a libertação. Aleluia. Yeshua HaMashiach. Na Bíblia. Toda a nossa sorte de bênção está na Bíblia. Aleluia. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta das nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta das nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar as maravilhas de Yeshua HaMashiach. Aleluias.